Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Nessa quinta-feira, dia 4 de junho, estou feliz por poder estar aqui novamente depois de um tempo e aprove a Deus que nós mais uma vez estivéssemos aqui no Facebook. Queridos, eu queria, antes de conversar sobre qualquer coisa, eu queria estar orando com os irmãos, com aqueles que já estão conosco. Eu queria orar, irmãos, antes de nós discussarmos qualquer coisa. Orar porque nós temos vivido momentos de muita perda, né, em nosso meio, como cristãos, como servos de Deus, como igreja. Nós temos sofrido muitas perdas, muitas pessoas estão partindo e aquele que vai, ele vai, como diz a própria cantora, né, que faleceu. Para aquele que vai é festa, né? Mas para o que fica, realmente ficam lágrimas. Então, eu queria orar com os irmãos para que nós estejamos intercedendo em prol da família, daqueles que estão perdendo, daqueles que ficaram e têm que lidar com esse sentimento de perda. Para ninguém é fácil perder. O ser humano ele não quer perder, na verdade. Nenhum de nós quer perder, muito mais um ente querido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai. Não há ninguém entre nós que esteja feliz com a perda. E além disso, para que Deus nos dê estrutura, porque o tempo está na mão dele, né, e ele faz como ele quer. Então, por mais que nós estejamos em oração, é ele o que sabe o que está por vir. E nós precisamos orar para que nós tenhamos força para isso. Sem oração, a gente não vence nenhuma batalha, a gente não vence nada, a gente não consegue guerrear se não for em oração. E como é uma das nossas armas, então vamos usá-la agora em nome de Jesus. Feche teus olhos comigo, entre em oração comigo nesse momento, interceda para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Deus, eu quero te agradecer nesta tarde pela oportunidade de estar com os teus irmãos, com os teus filhos, com meus irmãos nessa rede social. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque tu tens sido benevolente, benigno em nos dar o fôlego de vida. Ó Deus, se acordamos, se estamos com saúde, se podemos nos alimentar e temos um lar, já é motivo de agradecermos a Ti desde o primeiro momento em que estamos acordados. Ó Deus, esses dias têm sido dias, Senhor, difíceis, mas têm sido dias também de oportunidade. Ó Deus, Tu tem nos dado 24 horas no dia. Muitos de nós, Senhor, têm tido a oportunidade de usar essas 24 horas do dia. Por algum motivo, as suas empresas ou simplesmente pela pandemia não estão trabalhando, não estão estudando, como orei a Ti nesta tarde. E tem tido a oportunidade, Senhor, de ter as 24 horas do dia. E neste momento, em oração, Deus, eu quero Te pedir que Tu nos dê sabedoria para utilizar este tempo, sabedoria para ser verdadeiramente remidor do tempo, saber como utilizá-lo, aproveitar essas 24 horas, não só para dormir e descansar, mas também para criar, Senhor, um ambiente na casa onde Tu possa residir. Ó Deus, usar essas horas para tornarmos mais próximos de Ti. Ó Deus, nos ajuda a orar usar este tempo em oração, usar este tempo em meditação da Tua palavra, em conversas, Senhor, que verdadeiramente agrade, Senhor, a Tua presença, agrade os Teus ouvidos. Ó Deus, usar este tempo para crescermos, Senhor, como cristãos, como pessoas. Ó Deus, nos ajude a usar este tempo para verdadeiramente estreitar os laços com a família. Nos ajude a usar este tempo que nos tem nos dado. Ó Deus, tantas famílias enlutadas, Senhor, eu quero Te entregar essas famílias que têm passado por perdas, passado pelo luto. Ó Deus, que o Teu poderoso Espírito Santo, Consolador, possa trazer a eles, Senhor, este consolo,
possa trazer a eles força, graça da tua parte para passar por isso. Eu te entrego a família, Senhor, da cantora e pastora Fabiana Anastácio, de tantos outros, Senhor, mais anônimos que também faleceram no dia de hoje e nos últimos dias. Pessoas que não conhecemos, não estão nas redes sociais, não têm milhões ou milhares ou centenas de seguidores, mas estão passando pelo luto. Ó Deus, queremos te agradecer porque para nós, Senhor, ainda há um consolo e uma palavra de conforto quando sabemos que nos veremos na eternidade. Sabemos que daqui saíram, mas o céu o recebeu e está em festa. Para nós ainda é um consolo, um alento, mas há pessoas, Senhor, que não têm condições de fazer isso. Não te servem ou estão afastadas. Pessoas que morreram sem a tua presença e não têm este alento na família. Ó Deus, que tu possa, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, Senhor, trazer, Senhor, verdadeiramente pelo Espírito, não pelas nossas palavras que não têm esse poder, mas que tu possa tratar e dar força e ânimo e graça para continuar vivendo, não sobrevivendo, Deus, não vivendo, vegetando ou simplesmente passando os dias, não. Dá condições, Senhor, de viver verdadeiramente, de ainda haver no coração expectativa, esperança, de ainda haver, Senhor, sonhos, que os sonhos não possam morrer pelo luto. Ó Deus, que a esperança não possa morrer pelo luto. Nos ajuda a verdadeiramente passar por toda essa situação. Famílias, Senhor, que têm perdido, famílias que estão entrando em desespero, famílias que estão perdendo seus recursos. Ó Deus, que os céus possam continuar usando pessoas, empresas, homens, mulheres, igrejas para suprir essas necessidades. Ó Deus, que possam usar também médicos, Senhor, para acalentar, Senhor, melhorar esta situação. Ó Deus, que a tua sabedoria dada aos homens possa, Senhor, verdadeiramente suplantar este vírus e que tudo seja resolvido para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Sabemos que isso acabará no teu tempo e mediante, Senhor, a atitude e o posicionamento, mas que tudo que tu tem para fazer seja realizado, Senhor, mas que tu nos dê força e graça para passar por este processo. Fica conosco, Deus, é o que nós te pedimos, crendo absolutamente que tu nos ouve. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero deixar para a meditação dos irmãos aqui o texto em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 6. Capítulo 6 de João, capítulo 6, o verso 60. João 6, 60. Está escrito assim. Vou ler para os irmãos. Glória a Deus. Algumas pessoas já entraram, já estão conosco. Deus abençoe a Kézia, a Elaine, a Luana, Pastor Walter, Nadinho, Armando. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 60. Está escrito assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida
eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A gente parou no versículo 69. Então, João, do capítulo 6, do verso 60 ao verso 69. Queridos, o que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desse texto que eu estava meditando aqui em casa? Jesus, ele começa o seu ministério, ele separa discípulos que logo viriam apóstolos, e muitos mais outros seguiam Jesus. Jesus tinha uma multidão que o seguia, né, não só com os milagres, mas também o seguia como discípulos. Ele tinha muito mais do que os 12. Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido morto. Então ele se afasta, mas no que ele se afasta, ele vê que uma multidão o segue. Jesus, então, ele não vai ter o tempo, né, de gozar do luto, né, o tempo que ele teria separado para vivenciar esse luto. Jesus não tem. Por quê? Porque ele se compadece da multidão que estava absolutamente carente de palavras e de milagre. Ele resolve então começar a discursar aquela multidão. Ele chega para a multidão, senta e começa a discursar. Diz a Bíblia que aqueles homens recebem não só palavra, mas também cura. Chegando à tarde, os discípulos pedem que ele dispersa a multidão para que ela compre pão, para que ela se alimente, antes que fechassem os lugares e a multidão não tivesse onde comer, porque o lugar onde eles estavam era um lugar deserto. Pois bem, Jesus fala que não, que eles seriam quem daria comida a eles. Jesus vai dizer o seguinte: não, dai vós de comer a eles. E um dos discípulos, se não me falha a memória, Filipe, como discursa João, vai dizer: nem se a gente tivesse tantos dinheiros, seria possível alimentar a multidão. Jesus faz essa pergunta para ele, já sabendo o que iria fazer, mas para saber qual era a fé deles e qual era a resposta. O outro escritor, né, dos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vai trazer a questão do menino, ao dizer: olha, nós encontramos 5 pães e 2 peixinhos com um menino. Jesus então pega aquilo, o menino cede a sua cesta com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus recebe aquela cesta, apresenta ao Pai, dá graças, parte e começa então os discípulos a distribuírem aquele alimento. E diz a Bíblia, você conhece, estudioso da Bíblia, sabe que distribuindo aqueles alimentos, todos comeram e ainda sobejou, ou seja, ainda sobrou. Todos foram alimentados por Jesus. Jesus, depois disso, vai pedir aos seus discípulos que desçam ao mar. E ele, fazendo isso, vai pegar um barco para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e Jesus então vai orar. Jesus subindo a orar, os seus discípulos estão no barco atravessando e começa a bater uma grande tempestade. Está ali batendo uma grande tempestade no barco e os discípulos então ficam temerosos. Jesus, vendo aquilo, vai descer do seu período de oração e vai andar sobre o mar. Você conhece Pedro, então, todos assustados. Jesus diz que é ele. Então Pedro, não acreditando, fala: deixa eu ir contigo. Então, e você sabe a história, Jesus anda sobre as águas, Pedro vai ao encontro de Jesus, olha para o vento, começa a descer, Jesus pega pela mão, põe-o de volta no barco. Isso dá a entender que Pedro ainda andou uma segunda vez, uma vez que Jesus o puxou e andou com ele até o barco, subiram no barco, e ele diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? Pois bem, no dia seguinte, começa a acontecer o discurso que nós estamos vendo aqui. A multidão, então, chega até Jesus. Jesus vai dar uma palavra dura. Quando ele dá essa palavra dura, que começa a haver os questionamentos, Jesus vai falar assim: vocês só querem o pão que vos alimenta, mas o pão que vós comeis, depois terá fome. O pão que eu ofereço, esse você nunca mais terá fome. Mas para comer deste pão, você precisa me seguir, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa renunciar a algumas coisas. E começa a discorrer. Então Jesus joga na multidão essa responsabilidade, esta
preocupação dele em que as pessoas só o seguissem pelo pão, só o seguissem pelo pão que perece, pelo pão terreno. Jesus vai trazer esta ideia de que havia neles este sentimento de estar com Jesus só pelos milagres, de estar com Jesus somente pelo que ele oferece, somente por aquilo que ele oferece na terra, por aquilo que ele dá ao povo, pelo pão, pelo milagre, pelo poderio, pela autoridade com os demônios, por aquilo que Jesus traz de benefício ao corpo, de traz a saúde, a saciedade, aquilo que Jesus podia trazer materialmente. Jesus então vai dizer só: mas eu sou o pão da vida, este pão que desceu do céu, enviado por Deus. Então eles vão pensar o seguinte: mas como tu és maior do que os profetas? Moisés nos deu o pão que desceu do céu, o maná. És tu maior que isso? Ou és tu melhor? Que ele vai dizer: olha, Moisés não vos deu, quem vos deu foi Deus, e eu sou o pão da vida enviado pelo Pai. E ele faz um discurso muito duro, e depois ele vai, continuando esse discurso, ele vai dizer: e outra coisa, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não terão comunhão comigo. Não há como vocês, se não comerem, vocês não terão a vida eterna, vocês não chegarão ao céu se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue. Eles levam aquilo ao pé da letra e disseram: como nós vamos comer da sua carne, como nós vamos beber do seu sangue? E aí você lê o versículo comigo que diz que isso era espírito e vida. Jesus não estava falando da literalidade, que ele daria o seu corpo para que os seus discípulos ou o seu povo comesse. Ele não está falando de modo literal ao dizer que cortaria o seu braço e daria a eles a beber sangue. Não, Jesus está falando no ambiente espiritual, uma linguagem trazendo uma parábola, ou seja, algo espiritual para a realidade terrena, para que eles entendessem. Mas eles estavam tão presos ao fato de que aquele homem afirmava ser filho de Deus, aquele homem afirmava ser maior do que Moisés, ou mais do que o maná que desceu do céu. Estavam tão presos à terra e aquilo que Jesus estava falando, que eles entenderam literalmente e abandonaram aquela ideia. Jesus segue num discurso muito duro. Ele vai dizer: este pão que desceu do céu em nada se assemelha àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, Jesus, quando vai dizer que ele, como pão que desceu do céu, é muito mais importante do que o maná que desceu, e ainda assim o povo morreu dos vossos pais, você vai lembrar que para eles existia um poder tão grande, uma consideração, uma veneração tão grande aos profetas, a Moisés e a tudo que aconteceu, que eles rejeitam a ideia de Jesus vir como filho de Deus e ter autoridade na terra. Eles se prendem tanto a isso que eles começam a abandonar Jesus depois desse discurso. Eles estavam muito bem até receber pão, até receber peixe, até receber da parte de Deus, até levar os enfermos e eles serem curados, até levar os endemoniados e eles serem libertos. Até aí Jesus era muito bom, Jesus era excelente, Jesus era o mestre, Jesus era o Senhor, Jesus era o salvador deles. Mas quando Jesus entra na ideia de: olha, mas eu, além do que tenho feito, eu quero relacionamento, eu quero que vocês sentem à mesa, que comam do meu pão e bebam do meu suco da vide, ou seja, que comam da minha carne, que bebam do meu sangue, que tenha relacionamento, que vocês reconheçam que eu, como filho de Deus, tenho autoridade na terra e eu sou o pão da vida. Quem está comigo, quem come da minha carne, é esse que terá a vida eterna. Ou seja, Jesus está indo além do que eles conheciam como lei e o que eles conheciam das suas tradições orais ou da sua Torá. Jesus está indo além, dizendo: eu sou o filho de Deus, desci na terra
para fazer o que meu pai manda. Eles não suportaram a ideia de que precisariam quebrar os seus paradigmas e tudo aquilo que eles aprenderam não seria jogado fora de maneira alguma, mas eles precisavam reconhecer que este Jesus, filho de João e Maria, que nasceu em Nazaré, que era filho do carpinteiro, era o Filho de Deus, o Messias enviado à terra para salvar a todos os homens. Esse Jesus disse: a vida eterna está disponível, mas para quem quer além de um pão, de uma cura e de uma libertação de demônios. Este Jesus e esta vida eterna está disponível para quem quer relacionamento, renúncia e seriedade. Glória a Jesus. Este discurso foi pesado demais para aqueles homens. E aí, quando eles abandonam Jesus, os discípulos vão começar a abandonar Jesus. Perdão. Jesus vai virar a sua face para os 12 e vai dizer: e vós também vão embora? Também me abandonarão? O que vocês vão fazer? Então Simão Pedro toma a frente da palavra e diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido de que tu és o Santo de Deus. Pedro, revelado obviamente pelo Espírito, a carne não poderia fazer isso, uma vez que o versículo 65 vai dizer: ninguém pode chegar a mim se o Pai não lhe conceder. Nós em carne, e isso foi um debate muito interessante ali na barbearia Elite do meu amigo Jonathan Melo, né, o Adriano, o Alan, o pessoal que trabalha ali, né? Tivemos uma discussão muito interessante. Estávamos ali, o Cláudio Andrade, Melo, Natanael, quando nós falávamos sobre a graça, sobre livre-arbítrio, sobre salvação. Nós chegamos a esta conclusão juntos, né, de que, como a Bíblia diz em João, ninguém pode chegar a Cristo em verdade, né, com o coração aberto, se Deus não lhe conceder. Se o Espírito Santo não trabalha em nós, se o Espírito Santo não nos ajuda, não entra, não fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, se o Espírito Santo não nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós não conseguiríamos sozinhos abandonar toda a nossa vontade, entrar numa renúncia tão séria ao ponto de levantar a mão e dizer: eu quero a Jesus. Isso é porque o Pai nos concede. Nós somos maus de natureza, nós não teríamos essa condição sem a graça imerecida, nós não conseguiríamos chegar a ter um relacionamento com Jesus. Jesus é claro ao dizer: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se Deus não permitir, se Deus não escancar esta porta, nós não chegaríamos a Jesus. Graças a Deus que Ele sobe a cruz do Calvário, padece pelos nossos pecados, o véu é rasgado, Deus nos concede esta linda oportunidade de salvação, e agora nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e sermos salvos e termos direito, se é que se pode chamar de direito, à vida eterna. Agora, se nós verdadeiramente reconhecemos Jesus como Salvador, tivemos uma vida com Ele, estamos sentados à mesa em comunhão, no partir do pão e no beber do suco da vide, nós chegaremos à vida eterna. E é esta vida eterna que tem trazido alento nos momentos de pandemia. A pandemia tem sido tão séria, irmãos. Jesus tem recolhido tanto dos seus, que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fora o Senhor que entrasse para consolar e dar estrutura, nós estávamos perdidos. Quando nós sofremos uma perda, ou quando nós ouvimos de uma perda de alguém, é fato, é lógico e é imediato o nosso sentimento de que, graças a Deus, nós nos encontraremos com Ele na eternidade. Graças a Deus que foi com Jesus, está num lugar melhor e foi recebido nos céus. Esse é um alento, esse é o nosso alento no momento de perda. Então é por isso que nós oramos, intercedemos pela família, para que todos se convertam, para que todos cheguem a Jesus, porque nós queremos esse alento. A dor é para quem fica, a quem foi acabou, segue-se o juízo.
só deu ao homem o direito de se morrer uma vez só. Eu respeito quem acredita em reencarnação, mas a Bíblia diz que ao homem compete uma morte só. Então morreu, segue-se o juízo. Então para nós que ficamos, que é o sentimento, que é hora de lidar com toda essa perda. E como é que nós começamos a lidar com essa perda? Entrando no alento da salvação, entrando no alento de que Deus guardou e levou para si, e valeu a pena a busca, a oração, a intercessão para que aquela pessoa fosse salva. E quantos ainda têm um alento maior ao dizer: esse me ganhou para Jesus, agora foi morar com o Pai e me deixou uma lição, me deixou um legado de como é servir a Deus de modo verdadeiro, de modo genuíno. Querido, nós precisamos desse alento. O momento da perda é um momento muito difícil. Jesus, quando vai trazer a eles, isso aqui é que me impactou muito na mensagem. Jesus, quando vai dar esse discurso duro e começa a se dispersar, um para um lado, outro para o outro, começa a se dispersar e todo mundo ir embora, e ele chega para os 12 e fala: vocês também vão? E Pedro vai dizer: para onde eu vou? Para onde? Se a palavra de vida eterna está contigo. Se nós temos não só crido, ou seja, não só creram, mas conheceram ou vivenciaram, ou perceberam, testemunharam que ele era o Santo de Deus. Então Pedro está dizendo: eu não só criei, eu estou vivenciando de que a santidade, o poderio de Deus está com Cristo. Então ele vai dizer: para onde iremos nós? Isso me trouxe duas observâncias. Primeiro, aqueles que estão em Cristo, pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode conceder. Aqueles que estão em Cristo, mas não estão em verdade, ou acham que estão, mas a sua base está sobre a areia, não vivem aquilo que ensinam, que pregam ou que conhecem. Porque a hipocrisia não está só quando você prega e não vive. Quando você conhece e sabe a verdade e não vive, você também entra no mesmo patamar daquela palavra de quem edifica a casa sobre a rocha, que conhece, lê, mas não pratica. E aí, vindo as tempestades, você cai. Juntando essas duas passagens, a gente vai entrar por uma realidade que muitos não admitem. Mas olha isso: quem não está em verdade, em espírito e em verdade, no segmento da trilha atrás de Jesus, quem segue a Jesus, mas não segue de verdade, em espírito e em verdade, estes têm um limite. Que limite é esse, Edson? Quando vem o duro discurso da renúncia, o duro discurso de que aceita o que o céu diz, desconstrói o que você diz, aceita o que o céu determina, desconstrua o que você quer, aceite a vontade do céu e desconstrua a tua vontade, esses abandonam, vão embora. Quando a sua vontade não é condizente com a vontade do céu e Deus diz: olha, faça a minha vontade, esqueça a tua, esses que não estão em espírito e em verdade vão dar um passo atrás. Sabe o que é isso? Um limite. E esse limite só existe por quê? Porque eu não sirvo a Jesus em espírito e em verdade. Quando chegou ao duro discurso de dizer: olha, agora é a hora da verdade, vocês precisam admitir que eu sou o Messias, que eu fui enviado, que eu sou o pão da vida, e quem quer me seguir precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Esses o abandonam, esses caem fora, esses tinham um limite. E quando nós falamos desse que tem um limite, nós vamos pensar agora nos verdadeiros, nos apóstolos que estão ali com Jesus. Eu vou chegar lá, Judas está lá, eu sei disso. Mas esses 12, quando Pedro toma a palavra e praticamente fala pelos 12 ao dizer: para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Pedro está colocando aqui um limite, mas um limite sobre a graça, um limite sobre o céu. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu sofro algo,
quando eu passo por algo em que eu acredito piamente que eu não tenho condições de viver, de passar por aquilo, quando eu chego numa experiência em que eu tenho certeza que as minhas limitações não me dão condições de continuar, quando eu passo por uma situação onde o céu disse: eu quero que você vá para a direita, mas eu quero ir para a esquerda, quando eu chego numa situação como essa, mas eu estou fincado na videira, fincado na rocha, quando eu estou vivendo aquilo de verdade, eu não dou para trás, eu vou clamar ao céu para que o céu altere os meus limites. Eu vou clamar ao céu para que ele me dê condições de passar por cima daquilo. Então, o meu primeiro passo ao tentar chegar, quando me deparo, com uma situação tão difícil, além das minhas capacidades, ou quando eu me deparo com uma situação que está longe de ser o que eu quero, está longe do que eu sonhei, está longe do que era a minha vontade, quando o céu diz: eu sei que você quer de um jeito, mas aqui está escrito eu quero do outro, o meu primeiro passo, quando eu estou verdadeiro, não é voltar, não é abandonar, não é dizer para mim já deu, não é o que eu pensei, não. Meu primeiro passo é: Deus, altera os meus limites, me ensina a aceitar e, melhor, me ensina a caminhar longe do que eu quero, mas perto do que tu quer, porque os meus limites humanos não me dão condições. A minha mente quer outra coisa, o meu coração está machucado porque não é como eu quero. O céu entra em ação e você não abandona, você permanece. Por quê? Porque não existe condições de eu vivenciar tudo que eu tenho para vivenciar sem a presença de Deus. Pedro está dizendo: olha, se contigo nós passamos lutas lá sem condições. Por que eu falei sobre o luto? Porque é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Você no luto, você tem perda, tem sofrimento, mas o céu te dá uma condição de ficar de pé, o céu te dá um alento, o céu está te abraçando, te dando condições de passar por aquilo. Tente se imaginar passando por tudo que você está passando, ou passou, ou sabe que vai passar, sem o céu te ajudando, sem a palavra da vida eterna, sem Jesus Cristo de Nazaré. Imagina tentar passar por tudo isso sem a mão estendida de Deus sobre a nossa vida. Seria impossível. Seria impossível. Mas quem não quer passar por isso, quem não quer viver a vontade de Deus, quem não admite a renúncia de viver aquilo que Deus quer e não viver a sua própria vontade, vai fazer como os discípulos fizeram: vão dar um passo atrás e vão embora. Jesus, ao virar para os 12 e ouvir isso de Pedro, é o que nós estamos vivenciando hoje. Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele está falando de relacionamento. Eu não só criei, porque a multidão creu ao receber os milagres, mas não quis conhecer o Santo de Deus. Pedro está dizendo: nós cremos, não só cremos, mas temos conhecido de que tu és o Santo de Deus. E quando nós falamos de verdade, de espírito em verdade, nós estamos assumindo de que nós queremos que Deus conduza a nossa vida, e isso só consegue fazer quem está em espírito e em verdade. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu estava pensando nas duas vezes em que os discípulos passaram por alguma tempestade. Olha isso. Uma das vezes em que os discípulos sofreram com uma tempestade no barco, e aí eu concluo a ideia de que quem é verdadeiro vai buscar recursos espirituais, e quem não é, vai simplesmente ir embora. Ele não quer abrir mão da sua vida, da sua realidade, dos seus limites. Ele entende que não precisa passar por aquilo e simplesmente sai, ou simplesmente fica parado nos seus limites. Mas quem quer verdadeiramente passar, crescer, progredir,
quer que os seus limites sejam alterados, quer passar por isso, por cima disso, quer vivenciar o melhor de Deus. E se eu quero vivenciar o melhor, eu preciso progredir. E como é que eu progrido? Olha isso. Jesus, antes de discursar isso, tinha dado uma missão aos discípulos: passar o mar. Só que sem ele. Jesus não está no barco. Jesus está orando. Você pode ver nos outros evangelhos. E quando começa a tempestade, Jesus vem andando por cima das águas. E quando eles gritam que é um fantasma, Jesus vai dizer: não temas, sou eu. Pedro vai dizer: se és tu, deixa que eu vá ao teu encontro. Jesus fala: vem. Uma outra situação em que nós vemos os discípulos passando por uma tempestade, Jesus está no barco, só que dormindo. Acordam Jesus e dizem a Jesus: não te dá que nós perecemos, estamos perecendo? Jesus simplesmente diz: por que temeis, homem de pouca fé? Dá ordem ao mar e ao vento, aquilo fica sereno, vem a bonança. E eles então exclamam: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? São duas situações onde você vê que os discípulos passaram por tempestade. Duas situações. Uma, Jesus está ausente. Outra, Jesus está presente, mas dormindo. E nas duas vezes você viu o livramento da parte de Deus. Nas duas vezes vai haver bonança. Das duas vezes eles conseguem chegar do outro lado. Jesus ausente ou Jesus presente dormindo não vai trazer morte e nem vai deixar que o barco vá a pique. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus conduz o barco da nossa vida, quando Jesus é quem conduz o barco da nossa existência, Ele sabe sempre o caminho, Ele sabe quanto tempo leva o caminho e Ele sabe o que nós passaremos durante o período em que estivermos no barco pelo caminho. Se eu deixei que Jesus conduzisse o barco da minha vida, eu preciso confiar de que eu vou chegar do outro lado, que Ele sabe o que está fazendo e que Ele nunca erra o tempo e nem o caminho. Durante a nossa navegação no barco da vida, em que Jesus é autorizado, por assim dizer, a conduzir, pode ser que em meio a uma tempestade ou a outra, alguém que está ao nosso lado se perca, venha a falecer. Durante essa navegação em que nós deixamos Jesus à frente do barco, podem haver desavenças, podem haver controvérsias, pode haver luto, pode haver doença, tempestades, furacões, o que for. Podem haver tantas coisas, humanamente falando. Nós nos daremos com um turbilhão de emoções ao vivenciar essa trajetória no mar da vida em que Jesus está conduzindo o barco. Há tantas coisas que nós podemos passar, há tantas coisas que o nosso barco da vida pode sobreviver, mas uma coisa precisa estar fixa na minha mente: Jesus não erra o caminho, Ele sabe a hora que eu tenho que chegar e Ele sabe como eu preciso chegar. Glória a Jesus. Queridos, a nossa vida, se estiver na palma da mão de Deus, se eu dei a direção do meu barco a Jesus, eu preciso crer que Ele sabe conduzir o meu barco. E como é que eu passo por isso? Como é que eu vou passar por todas essas situações? Como é que eu vou vivenciar isso? Me aproximando de quem conduz o barco. Quanto maior a minha intimidade, quanto maior a minha comunhão, quanto maior o meu relacionamento, mais eu entenderei o que está acontecendo. E se ainda com tanta comunhão
Jesus te conduz o barco, não explicar, eu estou tranquilo, porque a experiência dele em conduzir o barco é maior do que a minha dúvida concernente a o que ele está fazendo em conduzir o barco. Pense nisso. A minha experiência nunca será maior, a minha incerteza nunca será maior do que a experiência de quem está conduzindo o meu barco. Se eu estou conduzindo o barco, se eu entendo que o caminho para qual o barco está indo não é bom, se o barco está demorando muito a chegar onde tem que chegar, se o que eu estou vivenciando nessa trajetória não é o que eu pensei, e eu tiro Jesus da direção do barco, eu vou te dizer uma coisa: a hora em que eu duvidar do caminho, a hora em que eu duvidar se vai dar certo, se eu vou sobreviver, quem está na direção sou eu vou ter que arcar com as consequências de ter pegado a direção do barco. Agora, se quando, glória a Jesus, se quando eu tenho dúvidas, se quando a incerteza bate tão forte que você pensa, eu acho que não vou sobreviver, mas aí quando tu ergue a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, quando tu ergue a tua cabeça e olha e vê Jesus lá conduzindo o barco, mesmo que ele não diga uma palavra, mesmo que ele não olhe para trás para olhar o teu choro, mesmo que ele não se pronuncie, mesmo que pareça que ele não sabe o que está fazendo, quando você olha e vê que é Jesus de Nazaré que está na condução, a primeira coisa como crente verdadeiro que você pensa é Jesus. É Jesus que está conduzindo. Então ele sabe o que está fazendo, ele não erra. Jesus não erra. Jesus não se atrasa. Jesus não é infiel. Jesus não é levado pelo que eu digo. Jesus não tem incertezas. Jesus não tem incapacidades. Dúvidas não existem para ele quando ele está conduzindo nossa vida. O que pode acontecer é que nem sempre eu vou concordar com os mares que ele está passando com o barco da minha vida, mas se eu confio nele e confio no que ele está fazendo, eu abaixo a minha cabeça e peço a ele forças para passar por esses mares. Queridos, Jesus pode não estar sendo visto, como neste caso em que ele vai vir sobre as águas. Jesus pode parecer inerte, como no dia em que eu estava dormindo no barco, mas é certo, mesmo que eu não veja, às vezes não sinta, às vezes duvide, uma coisa é certa: se eu deixei que ele conduza o barco, ele sempre está lá. Se você for orar e pedir a Deus para entrar no trono do átrio, se você pedir a Deus direção, revelação da parte dele, em oração, você no teu relacionamento, no teu secreto, você com fé e esperança, confiança na palavra dele e a fé, você vai enxergar Jesus conduzindo o barco. O que parece nem sempre é. Só porque a tempestade bateu não significa que ele não está. Não é porque a tempestade bateu que parece que ele está inerte e nada está fazendo. Não, tudo está no controle e tudo está nas mãos de Deus. A gente só precisa confiar de que ele, como condutor, sabe o caminho e não se atrasa. O que é teu vai chegar na tua mão e você vai vivenciar tudo que tem para vivenciar na tua vida espiritual, se você se manter fiel a Deus. Se eu me manter fiel a Deus, eu vou vivenciar o que eu tenho e o que está escrito para mim. Nem tudo será agradável, nem tudo será de alegria, mas Deus me fez lembrar de um versículo em Hebreus 12, que diz que a correção, outras Bíblias vão dizer disciplina, não um castigo, mas quando fala da correção e da disciplina, fala de te botar de volta ao caminho, de colocar de volta onde você tem que estar, te corrigir a postura. Ele vai dizer, toda correção,
no presente momento, não parece motivo de alegria. Então, quando alguma coisa ruim acontece, é muito difícil você de coração aberto dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele sabe o que está fazendo. É difícil você dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sou um robô, você não é. Ninguém aqui é um fantoche ao ponto de tentar viver sentimentos que você não está sentindo no momento. E Deus nos fez lotados de emoções. Então, se você ainda não entendeu, se você ainda não assimilou a perda, a dor, a enfermidade, o luto, seja qual for o processo, o desemprego, se você ainda não assimilou por alguma coisa, os céus entendem. Mas o que vai determinar se eu vou ter condições de entender, de receber a correção, é se eu admitir que ainda que eu não entenda a correção, ainda que existe uma tristeza e um descontentamento presente, se eu aceito a correção, eu vou vivenciar a alegria que a correção me trará. Você pode ler Hebreus 12:11. Ele dá a entender o seguinte: no momento a disciplina dói e não é motivo de alegria, mas depois ela vai me trazer contentamento. Eu vou entender que eu precisava passar por aquilo, mas eu só vou ter condições de viver o contentamento e a alegria se eu aceitar a correção, ainda que doa. Eu já vi uma frase uma vez, um pensamento que diz que se não doer, não ensina, né? Se não machucar, não ensina. Pode parecer um pouco duro, mas a ideia, né, é um pouco realidade. Quando a Bíblia afirma que a correção no presente momento não é gozo, não é alegria, é descontentamento, às vezes é raiva, às vezes é incompreensão, às vezes é ira, às vezes é revolta. Mas se eu aceitar a correção, se eu sentir isso, mas isso não me tirar do centro da vontade de Deus, se dói, eu resmungo, eu murmuro, como eu conversava com a minha cunhada ontem aqui, a gente debatendo aqui, né, da sinceridade que ela tem ao orar a Deus e dizer: não aceito isso e aquilo, e Deus a entender do jeito dela. É isso que acontece. A gente pode ser sincero com Deus, irmão. A gente pode ter o sentimento na hora de revolta, de ira, de descontentamento, de discordância, mas se eu passar por tudo isso, mas eu não arrancar Jesus da direção do barco, eu não sair da minha posição, ainda que os sentimentos estejam em turbilhão no meu coração e na minha mente, eu aceitar a correção, a disciplina, a luta, a vivência, se eu renunciar a esses meus sentimentos para dar vazão à vontade de Deus, eu verei a alegria, o contentamento e aonde isso quer me levar. Eu poderei viver o melhor de Deus se eu souber lidar com as minhas emoções. Agora, quando as minhas emoções sobrepujam a vontade de Deus, tiram-me o equilíbrio ao ponto de eu arrancar Deus da direção do barco e dizer: está dando errado, deixa eu conduzir um pouco agora para ver se melhora. Aí nós não teremos condições de viver a verdade e a vontade de Deus. Queridos, fique com essa meditação na tarde de hoje. Nós estamos e vamos passar sempre por momentos difíceis. Nós vamos e sempre passaremos por momentos de descontentamento. As tempestades, elas não param, não vão parar até Jesus voltar. As lutas não vão parar até Jesus voltar. As tribulações não vão parar até Jesus voltar. Nós vivemos momentos, e alguns até acham poucos, né, de bonança, de tranquilidade, de respirar, mas a luta sempre vem. E até Jesus voltar, nós estamos vivendo neste mundo e vamos vivenciar o que este mundo tem, com enfermidade, com luta, com descontentamento, com provações, com privações, né? E isso vamos passar até Jesus voltar. O que vai determinar se eu chego à vida eterna é o que Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não chegarão à vida eterna. Ou seja, se eu não mantiver a minha comunhão, se eu não mantiver a minha vida com Deus,
eu não terei condições de vivenciar a vida eterna. O barco está nas mãos dele se nós dermos. E se nós colocarmos Jesus na direção do nosso barco, vai dar certo. Nós vamos chegar do outro lado, mas no tempo dele, da maneira dele, pelo caminho dele e pelo mapa de Jesus. Ele tem um mapa na mão, ele sabe o caminho, ele está conduzindo nossas vidas. E se chegarmos a um momento em que não entendermos nada, precisamos orar para ter graça de Deus para vivenciar isso. Não se permita desistir pelas emoções, não se permita abandonar tudo que você tem lutado pelas emoções. Não deixe que as emoções te controlem, que o Espírito Santo possa sobrepujar isso e a tua carne perda a batalha, para que nós possamos nos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe nessa tarde. Fique com esta palavra. A gente se vê na próxima quinta-feira às 5h15. Se você desejar assistir isso, esse vídeo vai estar no YouTube ainda esta semana. Me segue lá no Instagram. Curta aqui o vídeo, compartilhe se você desejar. Se quiser, se inscreva no canal lá do YouTube. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.